Foi bom que eu tenho... Pronto, estamos ao vivo, Rodrigo. E aí, pessoal? Tudo bem? Já tem gente na sala. Já tem gente na sala. Então, boa noite aí, todo mundo. Boa noite. E já chega falando de onde tá assistindo. Nome de GSC já, né? Como é que é? Vai ter curso gratuito se alguém tiver em Praia Seca, além do Rodrigo. Ah, é. Quem for de Praia Seca vai ganhar um curso gratuito hoje aqui. Nunca tem. Só você mora aí. Não, cara, descobri que tem mais uma pessoa morando aqui também, que ela fica tipo uns 13 quilômetros daqui de casa. É a próxima casa que tem aqui do lado, 13 quilômetros daqui. São Paulo, capital. Tem jeito não, aí... tem gente assim, por exemplo, São Pedro da Aldeia, assim, perto daí, mas... Na civilização, pode crer, na civilização pode ser que tenha. Nossa, pode beber água. E aí, bom, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, né, Rodrigo? Um pouquinho de como nós começamos também, né, cara? Aprendendo na nuvem, começando do zero e cheio de dúvida. Eu vou jogar já um pool aqui, uma pergunta pro pessoal já. Ó. E rapaz? Pergunta aí, ó. Você pensa em empreender com computação em nuvem? Já pode responder aí, já pra gente saber a temperatura da galera. Sim, não, já estou tentando, eu não sei como começar. Vou pedir um negócio pra galera, depois aí, pra dar um print isso aqui e postar lá no Facebook. Tem que fazer. Vou fazer pose. Pode ser? Pessoal, tá pronto aí? Escreve aí, estou pronto para tirar o print. Tem que marcar eu e o Rafael Bernardes, hein? Escreve assim, estou pronto. Vamos lá, pode ser? Calma aí, 3, 2, 1. Pose. Tirar da frente. Tirou, né? Pronto. Tira o print, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram também. Marca, tá? Marca a gente aqui. Eu dou um likezão na tua foto também. Sigo de volta. O que é esse cabo? Ué? Um pouco de susto. Pensei que a gente desconectado do microfone. Então, não, tô te ouvindo. A gente vai falar sobre como é que a gente começou e tal. E Rodrigo pensou em umas coisas também para dar dica prática para realmente você sair daqui hoje com algo concreto de como começar a empreender na nuvem, tá? Sobre conta, sobre tipo de contratação e tal. E vai ouvir um pouquinho da nossa história também, sobre como é que a gente foi evoluindo, o que a gente aprendeu, qual o meu perfil na empresa, qual o perfil do Rodrigo, como é que a gente começou a incrementar pessoas agora com o Kleber entrando, como é que a gente começou e como é que a gente está crescendo a nossa empresa ao longo desses 6 anos aí, desde o primeiro contrato. Mas antes, Rodrigo, eu acho que vale a pena eu contar um pouquinho de história lá do começo, lá do contrato, tacando o contrato no carro, que vale a pena. Vale a pena, né? Depois de pular da tirolesa, fechou. Cara, então, gente, meu nome é Rafael Bernardes, tá? Rodrigo Ramos está aqui, e a minha vida, eu já estava empreendendo, tá? Já estava empreendendo um pouco, já tinha minha empresa de consultoria, suporte, como todo mundo costuma fazer. Deixa eu encerrar a votação aqui para mostrar para o pessoal como é que está o clima. Como todo mundo costuma ter, iniciar empresa de suporte, prestação de serviços, porque eu sou profissional de TI, tipo IT Pro. Tá? Achava que estava tudo bem, estava tudo ótimo, mas quando você não sabe aonde você pode chegar, onde você está é ótimo, né? Porque você não visualiza, né? Tá um muro na tua frente, tá bom, tô bem pertinho do muro. Mal eu sabia que dava para alçar grandes voos. Bom, e eu conheci o Rodrigo, certo? Porque ele entrou no time do Cooperate, lá no blog, começou a fazer ajuste no próprio blog, melhorar e tal. E eu conheci ele e a gente foi desenvolvendo essa amizade e ele começou a me mostrar essa questão da computação em nuvem, que era, assim, não era embrionária aqui no Brasil, porque já é uma tecnologia que já existe há muitos anos e tal, né, Rodrigo? Não é uma coisa assim que... que aqui... Não é nenhuma novidade. Aqui era novidade, né? Aqui era novidade. O modo de pensar era novidade. A nuvem não era novidade, existia há bastante tempo. Mas o modo de pensar ainda quebrava bastante paradigmas aqui que a gente não está acostumado a ter. Estava acostumado, hoje está bem diferente. Mas eu vou te falar que, por incrível que pareça,
Eu comecei a me interessar por computação nuvem devido a um vídeo que você fez, cara. Foi Qual muito vídeo? engraçado isso. Eu sei que se você lembra um vídeo, quando você mudou o site do. Ele devia estar em algum hosting e tal, nem fazia parte do Cooperate. Você mudou o hosting do Cooperate para AWS, aí você pegou só que você pegou uma VM, uma MIzinha lá com Bitnami, com o WordPress instalado e subiu. Pô, maneiro isso daqui e tal. Eu comecei a ver, comecei a estudar. Aí comecei a ver também que você fez umas paradas erradas. Mas eu fui corrigindo a parte da base daquilo ali, cara. Aquilo ali abriu Maneiro. portas, assim, uma parada simples que abriu um universo para mim. Por isso que eu falo, até eu estou incentivando até o Rodrigo para postar vídeos, postar coisas. Por mais que às vezes você vai postar um vídeo, assim, no início eu tinha 10 acessos, 15. Quando o vídeo batia 60 acessos, eu ficava felizaço. Porque uma pessoa que vai assistir pode ter a vida modificada, entendeu? Então, Como foi a minha. com a sua. E aí o Rodrigo era o clássico funcionário de TI de uma empresa que não tem foco em TI, como a tua até tinha, né? Até tinha um pouquinho em TI, pouca coisa em TI, né? Era mais desenvolvimento, na verdade. Então, tipo, o cara achava que tinha que focar só em desenvolvimento e a parte de infraestrutura era. Infraestrutura não queria nada. Não quer gastar era secundário. Não quer pagar licenciamento, não quer investir em servidor, em backup, segurança, nada. E o Rodrigo estava lá para se ferrar realmente, para deixar tudo funcionando. Aqueles tomcats da vida para lá, para funcionar, Rodrigo. E equilibrava, né? Funcionava. Era o jeito. Fazia o Marabares lá e. Assim, acho que essa não é só uma realidade exclusiva minha, não. Não, se a gente fizer uma nova pool aqui, isso vai ser a rotina de muita gente aqui que trabalha com infraestrutura em pequena e média empresa. Escreve aí, quem trabalha nesse formato, trabalha com infraestrutura numa empresa que não tem foco em infraestrutura em TI, não quer saber da infraestrutura em TI, não quer investimento, não faz backup, não faz segurança, nada, e joga tudo nas suas costas quando pifa. Quem está vivendo isso agora? Escreve só para a gente saber. Se quiser escrever 2 linhas também sobre como é a sua situação, vai ser interessante, só para a gente interagir, né? Porque eu tenho certeza que é a realidade de muitas pessoas, certo? E eu via, enquanto o pessoal está escrevendo aí, eu via o Rodrigo, assim, realmente batalhando. Ele, até uma vez você falou assim, poxa, vem cá fazer um projeto, uma proposta. Fui, aí eu vi a sua luta ali. Eu falei, nossa. A luta era complicada, sabe? Vocês te lembram do iPod gigante? Não lembro. De backup, lembro! Lembro! Caraca, era o servidor mais velho, assim, era um servidor mais velho que o pessoal botava lá. Servidor não, Desk Server na época. Aquele negócio assim redondinho, né? Branco, assim, horrível. O iPod antigo, né? Caraca, lembro sim. Aí é tipo, sofrendo realmente, batalhando lá, todo dia após dia, chamado fora de hora e tal. Só que ele veio com uma proposta, já estava atendendo o Rock in Rio, que é o cliente, hoje é um dos nossos maiores, estava atendendo o Rock in Rio já com um suporte, tá? E o Rodrigo falou assim, pô, a gente conversou, não lembro se eu conversei contigo sobre isso, quem começou a conversa, eu lembro que a empresa usava servidores, data center, né, tradicionais, e que ficava caro, era muito data center, me perguntaram, eu falei com o Rodrigo falou comigo, vamos fazer uma proposta, tal. Aí quando eu comecei a negociar a proposta, eu lembro que o Rodrigo falou assim, pô, e aí, fechou? Vou sair daqui. Isso era engraçado, cara. Muito engraçado isso. Posso pedir demissão? Falei, calma. E assim, como é que começou, então, antes de evoluir na história? Começou da ideia técnica do Rodrigo, certo? Naquela época eu era muito técnico em nuvem. Muito técnico, sabe? Tinha curso, tinha cliente e tal, tava migrando cliente, eu era muito técnico, o Rodrigo também. Só que eu já tinha um pezinho no lado comercial, sabe? No lado estratégico. Então uniu-se essas forças, tá? Eu fazendo aquele verdadeiro lobby com o pessoal de marketing, pessoal disso aqui, com o diretor e tal. E o Rodrigo montou uma proposta técnica legal. Eu peguei aquilo, transformei na proposta gráfica, tu lembra? Tu fez uma proposta gráfica visualmente bonita. A primeira que eu fiz desse formato. E dali, então, começou essa ideia, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, sobre juntar as forças das pessoas. Não adianta ser só técnico, não adianta ser só comercial, tem que ter os dois. Aí, eu tenho até um dia que eu peguei o contrato, eu não tenho um papel melhor aqui, vou pegar esse aqui. Tava assim na minha mão, assim, ó. Eu fui lá, peguei a assinatura, né? É público que o Rock in Rio é do Roberto Medina e tal, ele assinou assim. Eu peguei o contrato, eu desci, né?
contrato de prestação de serviço para computação em nuvem. Nosso primeiro. Pequenininho, do site pequenininho, tudo iniciando. Aí, o valor, eu não tinha nem lucro na empresa, era tudo pro Rodrigo, para ele poder sair do emprego dele. Eu lembro disso lá, que legal, cara. Isso foi bacana isso. Aí eu peguei, eu abri, eu tinha olha só que desgraça, eu tinha como é que era o nome daquele carro? Hatchzinho, Ford Focus, antigo, cor de ouro. Aí eu abri a porta do Ford Focus assim, olhei o contrato assim e falei, agora eu posso. Joguei no banco e liguei pro Rodrigo. Eu lembro a cena até hoje. Rodrigo, fechou, tal. Aí ele falou assim, vou sair. Na minha cabeça, não sei se você me conta agora, tá? A partir de agora você conta. Na minha cabeça, eu imaginei você indo na sala do teu chefe, tchau! E eu nas costas, indo embora. Como é que foi exatamente na hora que você recebeu a ligação? Tá fechado, nosso primeiro contrato, nossa empresa de computação em nuvem vai existir. Cara, a empresa, sei lá, faturava R$2.000, era uma coisa ridícula na época. Mas tudo bem, faturava alguma coisa. E você falou assim, dá pra sair. Como é que foi? Cara, na hora assim, tipo, eu não acreditava. Eu trabalhava numa sala, num data center. Aí tinha umas dois rapazes que trabalhavam comigo, esse ano, estagiário e o cara do DBA que trabalhava conosco. A primeira coisa que eu falei assim, galera, eu vou sair fora, vou pedir demissão. Aí, sério, tô pedindo demissão. E eles me chamavam de Kojak, porque eu sou careca, né? Tem amizade com eles até hoje. Aí fui na sala do meu chefe lá conversar com ele. Ele falou assim, olha só, preciso sair, conseguir um contrato, tem que me dedicar mais à minha empresa. E agora tudo mudou. Tá travando, gente? Eu tô ouvindo bem. Pode ir. Pode seguir? Então, beleza. Pode. Eu não consegui sair na época, assim, tipo, porque ele pediu mais um tempo para contratar alguém. Assim, por mais que eu estivesse avisando ele, por mais que eu estivesse já amaciando, assim, tipo, ó, vou sair, tá para sair uma coisa legal, tô indo embora. Ele não levou fé. E quando eu saí, ele falou assim, pô, tô me pegando despreparado. Eu falei, cara, tô te avisando, tem uns 2-3 meses que eu vou embora, assim, tu não contrata ninguém. Aí ele falou assim, não, por favor, fica pra gente contratar alguém, assim, até um período de a gente contratar alguém, flexibilizou o horário. E eu fiquei mais um tempo lá com ele, e assim, fechou o horário, falei assim, cara, você contratar, ele ficou enrolando pra ver se não contratava alguém, você tentou me seduzir, falou pra mim, pô, pensa bem. Não aumenta o salário não quis não. Mas seduzido, tipo, pensa bem, você tem vale transporte, você tem plano de saúde, você tem ticket de refeição. Ai, nossa, eu falei, cara, impossível, tipo, não ganhava, assim, tipo, mais, né, no contrato que a gente teve, não ganhava mais, mas a gente tinha um mundo pela frente, nós tínhamos possibilidade de ganhar bem mais, e logo depois a gente começou a ganhar o dobro do que eu ganhava no outra empresa, em pouco tempo. Então, tipo, foi o tempo de eu conseguir contratar alguém e sair, assim, tipo, o meu tinha saído na primeira hora, assim, que eu falei pra você, vou sair, fui lá na sala dele, ele que me segurou. Mas, óbvio, cara, eu não posso deixar a pessoa também na mão, hoje ele é um grande amigo também, a gente se fala, eu gosto muito dele, mas o que foi legal é, tipo, a possibilidade de ter quebrado a roda, sabe, saíram daquele ciclo que me incomodava, de, poxa, de ver as coisas erradas, não conseguir mudar, de não trabalhar dentro de eu sou um cara, como você definiu aqui, eu sou um cara técnico, eu sou um cara de infraestrutura. Então você ver as coisas de forma errada, você tentar mudar dentro de uma empresa e não conseguir mudar, isso dói o profissional, dói demais, assim, e tem que continuar trabalhando. E, tipo, hoje eu não consigo olhar para trás e ver a forma que eu trabalhava antes e aceitar isso. Tipo assim, deu errado. Tá, não tem como falar que deu errado. E assim, tipo, obviamente o pensamento, claro, eu trabalhava no ambiente on-premise. O pensamento de nuvem hoje, que eu já tinha naquela época, é completamente diferente. Você backup é tudo, como a gente já viu aqui nessa série de webinários ao vivo. As boas práticas são tudo, como a gente já viu aqui, mas a vida muda completamente. Mas acho legal também. Você sabe que logo você desistiu dessa área, você largou essa área de ficar lá na empresa e tal. Sabe que logo depois também eu fechei a minha empresa de suporte da forma que eu tinha, certo? Uhum. Porque assim, eu achava que estava no auge, Rodrigo. Eu achava que estava no auge. Eu achava de verdade que estava muito bem. E aos olhos de alguns estava bem, sim. Mas eu não sabia para onde eu podia chegar. Confesso que vieram os problemas novos para mim.
problemas de pressão, de direção, que quer as coisas assim, e não existe a possibilidade de implementar. Problemas novos vieram para mim, mas com novas possibilidades. Entendeu? E vamos dar uma dica logo prática, então, para quem quer começar. Qual a dica que você daria para assim, quem quer virar o jogo agora e falar assim, de verdade, quer começar a ter um negócio na nuvem? De verdade, não, eu vou oferecer para os meus clientes backup em nuvem. Cara, isso aí é isso aqui do começo, não é assim. Você tem que realmente virar a tua mentalidade, pensar em computação em nuvem, esquecer aqueles clientes que vão falar assim, e se o link cair? Isso, tem que esquecer esse tipo de cliente, né? Tô dando dica, né? Até porque, assim, isso que você falou é bem legal, porque nós já fomos em cliente que ele refutou o serviço, porque se meu link cair, aí eu pergunto pro cara, quantos links tem aqui dentro? Tem um. Onde é que tá teu serviço? Tá aqui dentro. E se teu link cair? Aí o cara não sabia responder. A resposta era a mesma. Se o link cair... Você tem que virar tua mente total, né, Rodrigo? Tem clientes que vão pagar por serviços bons, certo? Uhum. Hoje a gente está num momento até, por exemplo, tem aquele cliente lá do Sul que ele estava pensando em começar a atender, porque a demanda realmente está grande, é um cliente grande, a demanda está grande. Uhum. Você tem que dimensionar, óbvio, tem que dimensionar a sua empresa, a gente cometeu um grande erro de ficar nós dois por muito tempo e ficar feliz com isso. Mas sim, tipo, tudo é um momento. Nós passamos por esse momento, a gente superou esse momento e agora a gente está passando para vocês assim, toda essa etapa de experiência. Primeira coisa que assim, conta aí, então. Dica básica. Eu vou tentar ser o mais neutro possível com relação a serviço de nuvem, mas infelizmente eu não vou conseguir ser 100%, porque eu tenho que falar que eu confesso que estou num caso de amor com um tipo de serviço específico. O Kleber está aqui que não deixa mentir também. Se você não tem nenhuma conta de serviço de computação em nuvem, crie o mais rápido possível, seja na Amazon, seja na AWS, seja no Google. E eu vou falar que assim, eu só indico esses dois primeiro, tipo AWS, Azure e agora Google também, porque não dá para deixar fora do radar. Se você tem, todos eles têm conta de serviço gratuito, teste, explore seus serviços, veja que você sabe melhor, comece a estudar o mais rápido possível. E o segundo, assim, essa é a dica ouro, programas de parceria desses três nuvens. Todas elas têm programas de parceria. Eu lembro que nós começamos com programas de parceria da AWS. Isso foi muito importante na época para a gente. Nós tínhamos acesso. Era quase que. Não é de graça, assim, mas é quase que de graça, porque você paga um valor X, e esse valor X retorna em crédito, mas te abre um portal que tem acesso a treinamentos, eventos exclusivos, treinamentos exclusivos não somente para a área técnica, mas para a área comercial. Então, você formar technical sailors, técnico mesmo de infraestrutura. Isso é extremamente importante para você. Fora que você vai estar direto com os caras que recebem os leads deles e passam a demanda. Quando você tem um nível de parceria, é muito importante. E é o nosso caso hoje, que a gente resolveu virar o nosso lado hoje para a Microsoft, justamente por conta do programa de parceria da Microsoft. Eu não separei link do programa de parceria da AWS, tá bom? Eu separei link aqui. Mas você deixou um ponto bem legal, que é a parceria nos alavancou, porque a gente teve contato com a própria AWS no início, né? Fomos lá, inclusive. A gente introduziu, acelerou. Então, o Leonardo pediu um norte, cara. Leonardo, começa primeiro, clear a conta, como o Rodrigo falou, e busca um programa de parceria pelo mais básico que seja, porque você vai ter contato. Não adianta você tentar vender algo de alguém que você nem conhece alguém. Você conhecer, sabe? Microsoft aqui, deixa eu ligar. E aí, Microsoft, como é que vende? Tal, fala, tal. O programa de parceria da AWS nos permitiu um contato, que eu gostei muito daquele contato. Inclusive, a gente vendeu esse para o nosso cliente, né? Que, olha, nós somos parceiros oficiais. Isso foi muito bom, na verdade, né? Isso dá uma visibilidade, é um título, basicamente, dá uma visão muito grande. Eu vou postar um link aqui, galera, ser um parceiro da Microsoft. Tá? Eu vou indicar esse, porque hoje é realmente tudo que a gente já utilizei da AWS, hoje realmente é um serviço, não estou vendendo, não ganho nada com isso, tipo, assim, pelo amor de Deus, mas é realmente um serviço que me satisfaz à altura.
eles realmente lutam por você e realmente te oferecem um programa de parceria. E aí, tipo, nesse mesmo link que eu mandei aí, você pode, que tipo de diretriz você quer seguir, tem um passo a passo no meio da página lá, se você quer ser um criador de soluções, se você quer oferecer serviços dentro da nuvem da Azure, se você quer ser um serviço de prática de consultoria também, que são os 3 pilares que trabalham de serviços, e aí, tipo, eles orientam você a como seguir dentro da utilização do serviço e como se tornar um parceiro dentro desses 3 pilares. E fora isso, dependendo do volume, quando você começar a crescer, dependendo do volume que você tem de serviço, é criar uma conta diferente de uma conta Microsoft. Quando você cria uma conta, esse primeiro link que eu mandei para você criar uma conta free, você vai criar com a sua conta Microsoft. É a mesma coisa que você acessa lá o seu e-mail, seu Xbox, tudo lá. Mas você pode fazer uma conta paga, uma conta corporativa, tá? Que você pode fazer uma assinatura pelo Visual Studio, você pode fazer uma assinatura MSDN, você tem uma série de tipos de assinatura que você pode fazer com conta corporativa. Eu vou deixar um link aqui para você ver uma conta corporativa do Visual Studio. Para quem trabalhar também no Visual Studio, não pense só que é só para desenvolvedor, não, tá, gente? Ela abre uma série de benefícios para você, abre uma série de softwares que você pode ter, e também te dá acesso a uma conta bilada, uma conta com um crédito muito maior dentro do Microsoft Azure. E já te dá um upgrade de suporte. Isso que é bem interessante. Isso é muito legal. Você vai precisar de suporte. Então, sim, não pensa que você não vai precisar. Vai ter jeito, sim, você vai precisar de suporte. Porque assim, nuvem é um negócio muito amplo, gente. Eu sempre converso com as pessoas que perguntam sobre computação em nuvem. Você dorme e acorda, você já está obsoleto. Às vezes você precisa juntar vários serviços dentro de computação em nuvem, e às vezes você precisa fazer uma coisa que acabou de sair, uma atualização, e você não sabe exatamente como faz, aquilo está dando um problema, usar o suporte, tipo, vital. E aí, tipo, quando esses são já deu os primeiros passos, você criar uma conta, procurar ser parceiro, quando você começar a avançar, começar a ter os seus primeiros clientes, começar a fazer uma conta corporativa, que você pode criar uma conta não só com o seu e-mail Microsoft, mas com o seu e-mail institucional, tipo, seu nome, @ sua empresa lá, que você vai criar. E depois de um terceiro passo, que é um passo hoje onde nós estamos, é você criar uma conta Enterprise, que é uma conta para empresas mesmo. E aí sim, quando você começa a criar uma conta, quando você tiver como você criar uma conta para empresas, que aí você vai ter um novo patamar, porque você vai ter acesso a serviços, vai ter acesso a preços diferenciados. Na conta do Visual Studio, você já tem acesso a contas com preços diferenciados. Isso que eu acho, uma coisa que eu acho muito, muito importante, que eu já discutia muito no programa de parcerias de outros, que tem um diferenciamento no Microsoft. O programa de parceria da Microsoft, ela te dá condições diferentes do consumidor final que vai pegar. Isso evita uma série de coisas quando você vai fazer um orçamento e tem um cara lá mais entendido um pouco na ponta, ele vai fazer o mesmo orçamento que você e fala assim, pô, mas o meu tá dando mais barato, tá dando o mesmo preço, eu vou fazer por mim aqui. A Microsoft consegue te oferecer condições de pagamentos melhores. Isso, pô, você pode repassar, você pode ficar com sua margem de lucro. O leque de oportunidades para você trabalhar é infinito. Dentro da conta Enterprise, você tem uma série de vantagens e uma série de ofertas. Quem já tem uma condição de uma quantidade de clientes, consegue juntar uma quantidade de clientes para ter um nível de acordo de serviço. É bom e bem interessante dar uma olhada no link que eu acabei de mandar, um upgrade de acordo de serviço, que te dá acesso a níveis de suportes assim, muito, muito, muito bons. Assim, eu vou falar que o Kleber, se você estiver aqui na sala, se ele puder escrever algum tipo de relato sobre o suporte que a gente tem no nível da conta Enterprise, eu gostaria de, se ele pudesse falar, porque eu falando seria até, sei lá, poderia ser tendencioso, mas quem não conhece, usou a primeira vez, é algo surreal. Muda o seu modo de pensar, realmente, você vê que a empresa é uma parceira sua, é uma empresa que, não está só ali só para pegar e ficar na dela. Ela, se tem um problema, ela chega junto para tentar resolver, inclusive fazendo o melhor esforço.
tá? Um nível de serviço, quando você chega num nível de suporte empresarial, um suporte enterprise, esse tipo comercial enterprise, você já tem um outro patamar. Os cursos e os webinários, que eles chamam de The Expert, para você também entrar no... Sim, eu recebo periodicamente isso, eu tenho periodicamente The Expert. Treinamentos também, a gente tem acesso a treinamentos diretos assim, da Microsoft, obviamente, assim como em qualquer outra, todos em inglês, mas eu acho que tem que ser algo inerente. Uma preocupação muito importante que eu vejo tanto da Microsoft quanto da AWS, independente se é em inglês ou não, eles se preocupam demais com a didática e a fonética que as pessoas estão falando, para você entender de forma... Se tiver o mínimo de compreensão em inglês, você vai entender, sem parecer que o cara está no Texas lá falando com você, porque quem tá aprendendo inglês sabe que falar com texanos é horrível. O cara não fala inglês, fala outra coisa. Difícil, né? Então, assim, essas são as grandes vantagens, essas são as escadas que eu indicaria para quem está começando a criar uma conta, começar a pensar num nível de parceria, que isso é muito importante. Quando a gente virou a chave de nível de parceria, foi outro mundo que se abriu para a gente. Começar a pensar numa conta comercial, para você ter outro tipo de vantagem dentro da sua conta comercial, e quando tiver um nível de volume de acesso, volume na sua conta, pensar de dar um passo a mais, criar uma conta enterprise, que você vai ter um outro universo à sua frente. Agora eu te perguntar aqui, Rodrigo, como é que ganha dinheiro com isso? Bom, assim, você vai evoluindo, tem várias formas, tem várias formas disso. Você pode desde cobrar só o serviço, né? De que serviço? Por colocar o site na nuvem, colocar a infraestrutura na nuvem, migrar alguma coisa pontual. Por exemplo, tem muito serviço daquele de base de dados, porque é bem simples, na verdade, migrar uma base de dados de SQL Server para o Azure SQL. Tem um Azure Assistente. Real time, zero parada. O DBA ama trabalhar com a base do Azure. O SQL Azure, o Azure nasceu depois do que o SQL Azure. O SQL Azure foi o primeiro Azure que saiu. Lá no portal antigo, não tinha nem portal, um troço horroroso, era SQL Azure. A Microsoft começou somente com a base de dados no Azure, na nuvem. Depois veio o Windows Azure e depois virou Microsoft Azure, que está hoje, Microsoft Azure. Então, a base de dados realmente é o queridinho e todo DBA ama a base de dados na nuvem, você vai gostar. Tá? Então, você pode cobrar a migração disso, a integração, você conectar o ambiente do cliente através de gateway. A gente fez isso uma vez com um cliente, pegar os gateways dele, conectar na nuvem, a gente fez isso com a Amazon, inclusive, né? Eu fiz com o Azure também depois. Tem um laboratório, tem um vídeo seu explicando isso também no seu canal. Conecta, isso já é um serviço. Você pode cobrar mensal para gerenciar aquele ambiente, verificar aquele ambiente. Você pode ser parceiro e ganhar em cima do consumo do cliente, isso é legal também. Tá? Ou você pode terceirizar totalmente esse serviço, a conta vir para você e você repassar para os seus clientes, utilizando infraestruturas compartilhadas entre eles ou não, ou dedicadas para cada um. Você tem várias formas, sabe? Tem vários modelos de negócio para isso. Tem pessoas que montam estruturas na nuvem, montam própria, por exemplo. Eu monto meu storage, aí tem lá um cluster de storage. Monto meu pool de servidores web e alugo pedacinhos para as pessoas, como se fosse uma revenda mesmo. Para a empresa. Pode ser. Tem empresas que pegam a conta, tipo, a conta é minha, eu gerencio, eu pago, nacionalizo o produto para você. Tem parceiros grandes, Microsoft, que só o fato de você associar a conta dele à sua, você ganha porcentagem em cima do uso. Aí você pode somar as duas coisas. Vamos dizer que você ganha porcentagem do uso do cliente, mais uma mensalidade para gerenciar aquele ambiente. Tá? O ambiente nuvem, ele precisa ser gerenciado. Ele precisa ser gerenciado. Ele não é totalmente automático. Tem backup, tem que analisar log, tem que otimizar a performance, otimizar custo. Normalmente, te garanto que é muito melhor do que você sair correndo, agachar e meter um cabo em servidor. Muito melhor do que isso. Você vai lá simplesmente no painel e gerencia as coisas. Tá? Você pode fazer viajando e tal. É muito mais simples. Esse é o tipo de formato que você ganha dinheiro com nuvem. Tá? Geralmente é com serviços, migração, manutenção, otimização. O serviço mais top level acontece quando o cliente já tem uma infraestrutura desenhada na nuvem, tem um método de deploy que quer otimizar tal, tem todo aquilo e você vai chegar lá para otimizar aquilo, porque muitos aventureiros começaram
na nuvem e jogaram uma cópia do data center na nuvem. Jogaram a cópia, pegaram assim, Ctrl+C, e dá para fazer isso. Você pode pegar uma VM do Hyper-V, por exemplo, e jogar todo dia na nuvem, no VMware. Não é legal. Então você pode atuar otimizando o ambiente de nuvem. Por exemplo, o cara tem 20 web servers em VMs. Para que isso? Bota lá no web app. A base de dados está separada. Eu já vi gente levantando base de dados dentro de VM no SQL Server no Azure. Ou seja, mas tem um serviço que é muito bom. O serviço é excelente, na verdade. Então, tem formatos de negócio para você pegar. Dá para ganhar bem? Sim, dá para ganhar muito com isso. Dá para impactar, dá para ter um impacto visual, dá para ter um impacto financeiro para o cliente também? Sim. Só que não pense que nuvem é barato. Tá? Isso tira da sua cabeça. Não sei, alguém plantou essa semente do mal no Brasil que nuvem é barato, você vai economizar com nuvem. Não existe isso. É um custo de infraestrutura melhor, tá? Otimizado, porque você não tem que ficar fazendo upgrade, atualização de hardware, de software. Você não precisa tomar conta dessas coisas. Luz, no breaks, geradores. É o custo mais otimizado. Não quer dizer que seja extremamente barato. Tá? Eu lembro quando começou a vir o VoIP para o Brasil, não sei se tu lembra disso, Rodrigo, quando começou a vir VoIP pelo Brasil, o argumento é que é muito mais barato. Cara, se você tentar usar esse argumento, você vai perder, porque o Voice sobre IP tem outras vantagens. Tá? Outras vantagens que você tem, não é para focar em preço, porque uma operadora é gigantesca, ele vai baixar o preço. Uma locadora da web é gigantesca, ela não tem computação em nuvem, ela tem o data center dela lá, não é um player de nuvem grande, mas ela vai baixar o preço todinho, vai botar um plano baratinho para o cliente ficar. Então, pelo preço, você vai perder. Você tem que ir pela tecnologia. Minha visão de negócio, que eu sempre falo com o Rodrigo, vamos focar nos clientes que querem. Tá? Tem cliente que vai falar de linkzinho, link não tá, e é seguro. Tem cliente que ainda fala de segurança. Não, meus dados tem que estar aqui na minha empresa, é mais seguro do que está na nuvem. Nossa, um ladrão pode entrar, roubar fisicamente os dados, pode render alguém lá, bota a senha com uma arma, tá? E é mais seguro. Não é, óbvio que não é. Pode acontecer um desastre. A nuvem é muito mais seguro. Mas esse tipo de cliente, talvez não é o ideal para trabalhar com computação em nuvem. Tem que ir para pessoas que são preparadas, tá? Deixa eu ver, tem pergunta aí? Deixa eu fazer só uma observação aqui, como você falou do SQL Server, né, do Azure SQL. Eu não lembro se foi até você mesmo que me falou, ou se foi o Katai que me falou isso. Hoje, a Microsoft, ela desenvolve, hoje, assim, tipo, o SQL Server, ele nasceu, obviamente, há muito tempo atrás, para ser um software, né? Para você instalar, não um software, você instalava dentro do seu ambiente. Instala, E até hoje ainda existe essa versão que você instala, mas todas as funcionalidades hoje, elas saem primeiro no Azure SQL, elas são testadas na nuvem e depois que são homologadas, depois que saem na nuvem, elas entram para as novas versões das versões offline, das versões que você instalar. É muito mais fácil para a Microsoft colocar lá do que fazer um patch para as pessoas, porque tem compatibilidade de hardware, compatibilidade disso, daquilo. É muito mais fácil ela jogar no serviço dela, que está lá, hardware homologado, está tudo homologado, tudo certinho. Muito mais simples. Tudo hoje, primeiro sai para a nuvem, todas as novidades, tanto de sistema operacional, tanto de serviços, bancos de dados, principalmente bancos de dados, saem primeiro para a nuvem e depois saem para as versões. Isso é até uma tendência mais óbvia, porque o fato, assim, para a nuvem, a atualização é na hora, assim, né? Você não tem nem versão mais, você não existe versão na nuvem ali. É o Azure SQL. Já no ambiente on-premise ou data center, você tem que atualizar o seu software ali mesmo, e isso é um processo, demora um tempo muito maior. Compatibilidade de hardware, né, Rodrigo? Compatibilidade, assim, absurdo. O Gabriel está perguntando se o ambiente híbrido vai bombar, será que é uma tendência? O Gabriel, eu digo para você que, na verdade, o ambiente híbrido é uma realidade, isso já existe, mas obviamente depende de cada cenário. Existe cenário a cenário. Eu já tive casos que a gente já precisou integrar os dois ambientes, ter o site de um lado e todo o ambiente que fazia consultas, era um site de apostas na época, todo o ambiente que fazia consultas e consultava as casas de apostas era integrado físico no ambiente do cara, e
tinha uma conexão, VPN lá, que fazia essa integração. E dependia disso, não podia sair dali. Uhum. E existem outros cenários de topologias com ambiente híbrido também. Tanto usando nuvem, quanto usando ambiente dentro da sua casa, ou juntando até um data center também. Funciona. Com a experiência que eu fui consumindo, continuando evoluindo na empresa, fui percebendo que você precisa escolher algo na nuvem realmente para focar, né? A gente escolheu o argumento de altíssima disponibilidade e escalabilidade para ambientes críticos. E realmente isso começa a te direcionar. Não tem diferença quando você empreende offline para online, off-nuvem para nuvem. Se você fala que faz tudo, eu faço deploying, eu faço OMS, eu faço Office 365, eu faço site backup, eu faço migração de servidores, eu faço IaaS. Assim, se você começa a fazer isso, anunciar isso, você começa a gerar um monte de concorrente, um monte de problemas para você. Quando você foca em algo, eu faço isso. Primeiro, você se especializa, né, nesse tipo de ambiente. Segundo, você ganha parceiros. Te elimina concorrente e cria parceiros. Eu recomendo muito que você escolha um argumento. Vá de cabeça com algo ali. Tá? Eu brinquei sobre backup em nuvem, mas, por exemplo, você quer ser especialista em backup em nuvem? Tudo bem, siga isso. Mas saiba que existem outros filés na nuvem, né? Que geralmente o PaaS e o SaaS são os filés para trabalhar em nuvem. São o filé. É o filé. É você poder gerenciar todo o ambiente de uma maneira dinâmica, prática, seguindo padrões de mercado e tal. E o que a gente tanto luta, né, Rodrigo, para que os clientes fiquem padrão de mercado. E é uma área, né, Rodrigo, também que você vai se envolver muito com developers, muito com gerentes de projeto, muito com pessoas de marketing, que não são da área de TI, da nossa área de infraestrutura. Você vai se envolver muito com esse povo. E você precisa conversar com esse povo. Você precisa de um Rafael para falar com esse povo. Separando as nossas funções, né? Essa parte comercial é muito importante, tá? Porque computação em nuvem você vai lidar com gastos e assim medianos para altos em clientes, né? Não é gasta pouca coisa, porque por mais que o cliente seja pequenininho, vamos dizer que ele invista no seu data center aí local uns 100 mil por ano, sei lá, 50 mil ano. É fácil, tem muitas empresas disso, muitas empresas fazem isso. Gastar a mesma coisa na nuvem, beleza, ele vai gastar. Só que o investimento saiu da Dell, saiu para a empresa de hacks, de infraestrutura de rede, saiu da prestadora de internet, saiu tudo, foi para você. Foi para você. Você vai ter uma responsabilidade muito alta. O diretor vai ficar na tua cabeça. Tá? O gerente de marketing vai ficar na tua cabeça, em cima de você. Assim, quando você tem o controle, imagina assim, eu cuido do servidor, eu vou lá na empresa, cuido do servidor. Mexo nele e tal. Quando o servidor não está na empresa, está online, a facilidade de troca de empresa, prestador de serviço é assim, ó. Porque ele passa um login para o outro. Né? Então, você vai ter que realmente brigar muito mais pelo seu serviço, defender o seu produto, defender a sua atuação de uma forma muito mais forte, muito mais enfática. Tá? E a comunicação, já entrando um pouco na área do Rodrigo, a comunicação, por exemplo, com o developer, o Rodrigo já avançou o linguajar dele muito, muito em pouco tempo, porque os caras pedindo assim, cadê o componente tal? Na biblioteca tal tem isso? Só que o cara é de infra. Tipo, tem que saber? Tem que saber, né? Eu já vi uma pergunta lá no Skype, o que tem na biblioteca do Rails, versão tal, não sei o que lá. Eu falei, putz. Você sabia disso? Não, isso aí não. Mas a gente tem que se virar para saber. Procurou, né? Procurar isso. Você tem que procurar, a gente tem que dar um jeito. Isso aí é outra coisa, vou ter que resolver de outra forma. Deixa eu só responder aqui o Felipe. O Felipe está perguntando assim: acho que ele quis dizer que podemos usar isso em microempresas, pois eles pensam muito em custo. Acho que ele quis dizer que pode usar o argumento de preço. Mas, o Felipe, eu acho que tem que ser pensado muito bem antes de falar somente em custo, porque é o seguinte, a visão do cara que está olhando na outra ponta lá, que vai contratar o serviço, ele vai comparar A com B. E ele vai comparar que ele gasta, para comprar uma máquina, ele gasta 5 mil reais. E ele está falando aqui, tipo, eu
vou pagar um serviço de nuvem, vou pagar isso daí, e em um ano eu pago essa máquina. Eu poderia comprar uma máquina por ano. Mas é um cálculo muito equivocado. Você não está comprando as coisas de forma correta. Se você fizer um TCO completo, TCO completo, né? você vai ter. Todo mundo sabe que é um TCO, né? Onde você faz o cálculo total de custos ali, de tudo que você tem envolvido dentro do processo. Total Cost of Ownership. Vou botar o link aqui, quem não souber. Oi? Eu boto o link do TCO. Bota aí, beleza. Um TCO você tem que levar em consideração os gastos com licenciamentos, os gastos com energia, o gasto com refrigeração, porque sim, você precisa refrigerar os seus servidores, o gasto com manutenção, você tem que ter alguém gerenciando aqueles data centers, você tem que botar em consideração o gasto com atualização e manutenção daqueles softwares, instalação inicial e configuração, espaço também, energia, tudo isso entra no TCO. Então não é só o preço da máquina que o cara vai comprar e vai colocar lá. Tem o licenciamento, tem a configuração, tem o gerenciamento, tem refrigeração, tem espaço, tem energia elétrica, tem manutenção, o profissional que vai botar na manutenção daquilo ali. E tem o backup também, que é extremamente importante. Isso. Tem a restauração, se você aí, tipo, na computação em nuvem, você tem que levar em consideração também o tempo de restauração, você tem que levar em consideração também, se você for fazer um plano de backup, você tem que levar em consideração o tempo que o cara pode ficar parado, aquela máquina, vamos dizer que aquela máquina queimou. Obviamente, o cara vai pensar numa máquina na nuvem, uma máquina na on-premise, é o primeiro pensamento que a pessoa que vai lidar com o custo, ela não tem obrigação de saber disso, obviamente. O primeiro pensamento que ela vai pensar é, se eu pago R$500 por mês aqui, eu compro uma máquina por ano. Mas se ele botar tudo isso na balança para ele, explicar isso tudo para ele, ele vai entender. E o mais crítico que eu acho, ele vai comprar uma máquina por ano, mas ele vai ter uma máquina só. E se aquela máquina falhar ou queimar, qual é o tempo que ele vai levar para colocar essa máquina de novo no ar com todos os serviços restaurados? Entendeu? Se ele não tem uma máquina reserva. Na nuvem eu não preciso de máquina reserva. Eu tenho serviços de backup, eu tenho serviços de site recovery, eu tenho uma série de serviços que tipo, é descartável. Eu não tenho que fazer licitação para compra de máquina, não tenho que emitir nota. Eu simplesmente levanto a máquina e pronto. Descarto depois ela. É volátil. Eu não preciso ter burocracia para comprar máquina. Então, Felipe, tudo isso tem que ser levado em conta e, no meu ver, a computação em nuvem é um custo mais barato do que um ambiente on-premise. Principalmente para empresas startups estão em desenvolvimento, estão sempre criando novas aplicações e testando novos modelos de negócio. Isso. Tem que começar exatamente boa, legal, ele gostou. Eu perguntei do Leandro. Leandro, das versões de 2012, 2009 para cá, tudo pode ser migrado sem nenhum tipo de intervenção, de troca de tabela, de fazer nada disso. Inclusive, existe um assistente para migração, tá? Que é bem legal, bem legalzinho mesmo. Você instala o assistente lá no seu ambiente on-premise, sincroniza ele com o SQL Azure, ele começa a sincronizar os dados, você tem um VIP, Virtual IP, que ele vai se conectar, depois você vira a chave, puf, acabou. Tipo, zero parada. Mas assim, eu não sei se versões muito antigas dessa versão, eu nunca peguei esse caso, eu sei 2012, até 2012 eu já trabalhei, 2008 também eu já tive que migrar, mas eu não sei versões mais antigas que isso. Eu acredito que não, eu nunca precisei consultar a documentação para isso, mas eu acredito que seja também bem transparente a migração do SQL Server para o Azure SQL. Rodrigo, tudo que é bom sempre acaba. E tá chegando o fim do nosso webinário. Antes eu queria fazer uma pergunta, antes de pool, queria fazer uma pergunta, tá? Senão o papo vai muito técnico. Rodrigo, se você puder responder pro chat, senão a gente vai avançar muita parte técnica aqui. Vocês gostariam de, um bate-papo constante sobre empreender na nuvem? Como ser um empreendedor na nuvem, comigo e com o Rodrigo, vocês gostariam? Escreve sim, se você gostaria, de verdade, só se você gostaria de verdade, né? Não é porque na empolgação eu quero. Se você gostaria de verdade, sim, escreve sim,
que a gente pode fazer um formatinho disso aí, até talvez no sábado, ou talvez num outro horário, porque esse horário aqui é fixo, né? Se vocês quiserem uma série de webinários, ou até mesmo um treinamento com a nossa visão, como é que a gente criou modelos de empreender na nuvem, escreve sim, tá? Vamos pensar em viabilizar isso. Eu vou contar os sims de verdade, tá? Na verdade o Kleber vai contar os sims de verdade. Câmera nosso Lombardi, multiuso, cara muito bom. Então vocês fazem o seguinte, se você tiver interesse nisso, tá? Escreve sim. Eu vou pegar o número de participantes ao vivo versus as respostas, tá? E também aqui vou colocar a pergunta da nota do nosso webinário. Tá aí, ó. Qual a nota que você dá para esse webcast, webinário? 1, 2, 3, 4, 5, sendo 5 a maior nota, tá bom? O Rodrigo consegue ver aí? Tu consegue ver a votação real time? Na abinha aí, no primeiro, segundo, terceiro? Tô vendo. Eu ia perguntar isso, como é que eu vejo? Aquela primeiro não vi, agora eu vi aqui. Tá, fica mexendo real time, né? Legal. Rapaz, Show. O pessoal tá gostando de mim. Eu tô gostando. Então é isso. Rodrigo, quer deixar a consideração final para quem está começando? Vou deixar aí. Vi que tem algumas perguntas de alguns pessoas que estão aqui que são mais técnicas. Não é o escopo desse webinário, tá? A gente não tem o propósito de falar sobre coisas técnicas e trazer insights para você, para negócios, vocês consigam trabalhar com computação em nuvem, consigam quebrar a roda ou trazer melhoras para o seu negócio ou para o negócio onde você trabalha, mas são melhoras muito mais de insights do que questões técnicas. Questões técnicas, o Rafael também tem o canal dele lá no Cooperate, no YouTube. Nós temos o Cooperate também, que tem bastante questões técnicas dentro do Cooperate. Eu postei aqui o meu canal no YouTube, o meu canal no Facebook. Se vocês quiserem lá dar uma moral, pode mandar pergunta para mim. Pode mandar tanto pelo chat ou postar nos vídeos as dúvidas para vocês, que eu não prometo responder todos, assim, tipo, detalhadamente, mas quem sabe você pode virar um vídeo e a gente responder ou fazer um post Cooperate e responder isso para você. Óbvio que sim, vou estar sempre aberto para conversar com qualquer um, eu sou muito acessível, o Rafael também é bastante acessível. Manda pra gente, na medida do possível, a gente vai ajudando vocês para todo mundo crescer junto e impulsionar a carreira de vocês aí também. Isso aí é um prazer pra gente muito grande. É isso aí, formatinho pequeno aqui. Eu sei que é tarde, sei que as pessoas estão cansadas, sei que tem pessoa de fora do Brasil que assistem ao fora horário. A gente sempre tenta deixar em 40, 45 minutos para ficar fácil, gostoso de ver, né? Assim, um bate-papo rápido. Semana que vem tem mais, né, Rodrigo? Sempre, tá? Com certeza estaremos aqui. Vamos estar. Beleza. Então o assunto não vai ser definido, mas já está aqui. Até mais. Fica com Deus. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Forte abraço.